Galera, nem tudo são flores, nem tudo é agradável de se falar. E esse tem sido um tema bastante recorrente nos últimos anos, no último ano principalmente, e eu acredito que vai ser cada vez mais recorrente. Cada vez mais nós vamos precisar falar sobre isso, abordar isso e combater isso. Porque cada época traz consigo o seu próprio desvio doutrinário, vamos colocar assim. Cada desvio doutrinário ele é reflexo da sua época, não apenas da sua geração, mas da sua época. A época que nós estamos vivendo é uma época extremamente com extremos valores líquidos, né? Valores cada um tem o seu, hoje você pode ser o que você quiser, se você não se identificar como homem, você não precisa ser um homem, a própria masculinidade ela é colocada em xeque. Enfim, eu posso citar diversos outros exemplos que você já conhece muito bem. Exemplos esses que são pautados por uma agenda ideológica que nos últimos casos realmente se preocupa com as minorias e está muito mais preocupada com seus próprios interesses comerciais, financeiros, todos os benefícios que decorrem dessa agenda ideológica é o que realmente importa para essa militância aí que a gente vive, e isso reflete, né? A igreja ela não vive algo à parte, pelo contrário, ela não pode viver algo à parte. A perspectiva bíblica é de que nós, como igreja, nós a gente se insira nas mais diversas camadas da sociedade, e dentro dessas camadas a gente represente Cristo, a gente reflita Cristo, a gente corresponda ao caráter de Cristo, corresponda à liderança do Espírito Santo para ser uma influência, para ser sal e luz aonde quer que nós estejamos. Lembrando que o meu primeiro livro digital ainda está disponível, que é o Tratado da Adoração, qual que é a perspectiva bíblica de adoração, aonde que nós ao longo dos anos nos perdemos quando o tema adoração ele é colocado e como que nós podemos retornar à essência, retornar aquilo que Deus quer através da sua palavra, como ele quer ser adorado. Como é que a gente pode retornar o nosso coração para a verdadeira adoração? O link está aqui embaixo, R$19,90, preço de banana, para você adquirir e para você compartilhar com as pessoas da sua igreja, compartilhar com as pessoas do seu ministério e para você, que para você também cresça nesse conhecimento, beleza? Eu estava vendo hoje pela manhã, o Luciano Subirá está fazendo uma série no canal dele, que é de fundamentos doutrinários, e ele começa essa série, o primeiro episódio, trazendo essa problemática, que é o evangelho autocentrado, o eu-evangelho. É um evangelho que ele tira Jesus do centro e ele coloca o homem. E aí você tem frases, você tem pregações, você tem dizeres tais como você é o centro do coração de Jesus e tudo mais, que gera muita polêmica, né? Nós temos dois grandes problemas em relação a isso. O primeiro deles é, obviamente, evidentemente, esse desvio doutrinário. Né, que você coloca o homem como centro do evangelho, o homem como centro da história, e sendo que na verdade não é assim. Se eu for para Filipenses 3, por exemplo, você vai ver ali o apóstolo Paulo, que se considerava como o último ou menor dos apóstolos, dizendo: olha, eu considero tudo como perca. Eu considero tudo como perca em função de ganhar a Cristo. Em Colossenses 1 você vê ali a exaltação das excelências de Cristo, de tal modo que Paulo ele escreve, se não me engano, no verso... vou estar enganado, não vou lembrar o verso agora de cara, mas dentro do capítulo 1 de Colossenses ele fala que nele, ou seja, em Cristo, tudo subsiste. E subsistir a gente estuda na escola, né, a economia de subsistência. Quando uma família ou quando um grupo ele decide pela economia de subsistência, ele é um grupo que tem ali a sua horta, produz o seu próprio alimento, não depende de fontes externas para se alimentar e para sobreviver. Então essa é uma economia de subsistência. E Paulo escreve que nele tudo subsiste, ou seja, todas as coisas que existem, todas as coisas que foram criadas, elas só permanecem, elas só funcionam por causa dele. Porque a criação foi feita por ele, através dele e para ele também. Então, você vê ali
E posso aqui citar diversos textos, contextualizar de diversas formas. Você tem desde o início, né, a data 17 de Nissan, a data que a arca pousou sobre os montes de Ararat, que foi a mesma data da ressurreição de Cristo, tudo interligado. Então, Jesus, ele é o centro das Escrituras. Qualquer desvio doutrinário ou qualquer ideia doutrinária que coloque o homem como centro ou que não considere Jesus como Deus, por exemplo, que isso é bem presente, não está de acordo com os padrões bíblicos, e esse é um erro doutrinário grave. Eu não estou falando de interpretações acerca do livro de Apocalipse, por exemplo, que é um livro repleto de simbologias e que nós precisamos cavar fundo para conseguir extrair toda a sua interpretação, a interpretação mais correta. A gente não está falando de escatologia, que você tem diversas linhas doutrinárias. Nós estamos falando de algo básico das Escrituras, porque se eu não tenho Jesus, que também é Deus, como centro do Evangelho, então o Evangelho não faz sentido, né? O Evangelho se torna mais uma filosofia, Jesus vira mais um mestre da moral. Só que o próprio Jesus, ele rouba de nós esse dizer mediano, esse dizer medíocre, ou essa ideia medíocre de que Jesus foi apenas um profeta, ou de que Jesus foi apenas um grande mestre da moral. Se eu me basear naquilo que Cristo falou acerca de si mesmo, ou eu considero ele um louco, ou eu realmente considero ele como filho de Deus. Ou ele é muito, muito doido, ou ele tem a mesma, igual C.S. Lewis escreve em Cristianismo Puro e Simples, ele tem a mesma pretensão, um louco que tem a mesma pretensão de alguém que pretende ser um ovo cozido, por exemplo, ou eu posso prostrar-se aos seus pés e reconhecer que ele era e é e sempre será Deus. Observe quão grave que isso é. Mas esse é só um dos problemas ligados a esse erro doutrinário, a esse desvio doutrinário, porque nós não estamos falando aqui de uma coisa que só os adventistas creem, que só os presbiterianos creem, que só os católicos ou só os assembleianos. Nós estamos falando aqui de algo que é central nas Escrituras. Basta uma leitura muito simplista e muito superficial das Escrituras para você perceber o quanto que cada parte das Escrituras, seja no Novo ou no Antigo Testamento, como que cada uma dessas coisas, como que cada uma dessas partes aponta para Cristo. Né? O próprio sacrifício de animais realizado ali no período mosaico e pós-mosaico ali, ele apontava para o sacrifício do cordeiro que viria ali anos, milênios depois, séculos depois. Então, o próprio Hebreus fala que tudo que aconteceu no Antigo Testamento é uma sombra do que viria, e Jesus vem, divide a história, o véu se rasga. Hoje nós não precisamos mais de sacrifícios de animais, nós podemos ir direto ao Pai, ter acesso direto ao Pai, não por mérito nosso, mas pela graça, que não apenas nos salva, mas nos empodera para viver uma vida em santidade, para viver uma vida em retidão. Como nós também temos um segundo problema ligado a isso, que é a galera que chega com o pé na porta, que chega criticando todo mundo, que chega batendo em todo mundo. Como eu vejo muitos que usam a sua influência da internet para, ao invés de ensinar certo, expõem quem está ensinando errado, ou seja, não tem fazem só reacts, né? Não tem capacidade de criar o seu próprio conteúdo, só querem saber de bater em quem está ensinando errado. E eu queria deixar aqui claro que quem tem voz na internet, os pregadores, preletores, eles são seres humanos, e eu me coloco nessa também. Todo e qualquer momento eu estou propenso mais a errar do que a acertar, principalmente no que tange ao ensinamento bíblico, ao fundamento doutrinário. A chance de eu errar é muito maior do que de acertar. A gente precisa entender que quem está atrás da câmera, ou que quem está atrás do púlpito, ele é um ser humano, ele pode errar. Ou melhor, ele vai errar. Né? Portanto, de igual modo, nada justifica o ódio, o ódio desenfreado que eu vejo nas redes sociais, presente nas redes sociais, com quem, por exemplo, na sua fala, no meio da sua mensagem, no meio do seu vídeo, diz alguma coisa ali que pode ser interpretada de outras formas, né? Aí você vê a galera
assim, derramando todo o seu ódio, pessoas que se dizem cristãs derramando todo o seu ódio contra aquela pessoa que aparentemente falou algo equivocado doutrinariamente. Eu acho que nada justifica, sabe, uma coisa ou outra. Tem um grande pregador que eu acompanho, que eu me inspiro muito na vida dele, é um cara que entendeu os 5 ministérios, que sabe a sua posição dentro dos 5 ministérios, e ele, há uns 2 anos atrás, em uma de suas pregações, disse uma frase que repercutiu, e até hoje nessa frase ela é usada aí para falar de os doutrinários, e o pior não é isso, essa mesma pessoa se retratou e tudo mais, tem um ministério muito relevante, um ministério que alcança milhares de pessoas. Eu já fui a um evento presencial e eu vi a estrutura que é feita, todo o cuidado que toda a equipe tem, né, para alcançar pessoas, para cuidar de pessoas, para anunciar o evangelho da forma mais pura e simples possível. Só que esse pequeno erro ele gerou muitos problemas, né? E a galera, ao invés de entender que aquilo que essa pessoa é um ser humano, que pode ter que tem direito de errar, a galera já vai aí derramando todo o seu ódio, já vai expondo todo o seu ódio, fruto de um coração que não está firmado em Cristo, que não entendeu quem Cristo é. Então sim, nós precisamos voltar a nossa mente para a real mensagem do Evangelho, que é uma mensagem impopular, que é uma mensagem desconfortável e ácida muitas vezes, mas que é o melhor caminho, o único caminho que realmente traz transformação, que traz significado, que traz propósito, que traz identidade, que te transforma de dentro para fora e que te faz depender não das circunstâncias que estão ao seu redor, mas te faz depender unicamente do poder, do caráter, do relacionamento com Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. É o relato, o poder de alguém, de um Deus que se fez homem, morreu no nosso lugar e nos deu o direito. Melhor não. Vou reformular. Nos deu a oportunidade de sermos salvos. Nos deu o privilégio de sermos salvos independente dos nossos méritos. E toda boa obra agora, ela não se torna um meio para a salvação. Ela se torna uma resposta, uma correspondência em amor àquilo que Cristo já fez. Portanto, não se trata daquilo que eu faço de bom, se trata daquilo que Ele já fez. Esse é o Evangelho. Impopular ou popular, agradável ou desagradável, esse é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós agora, independente do pecado, independente da vida de pecado que nós temos cometido, que nós tenhamos cometido, a partir do momento que o sangue de Cristo entra em ação, não existe pecado que não possa ser perdoado. A mensagem do Evangelho é: o sacrifício de Cristo, ele é suficiente, porque hoje nós não falamos de um Deus que apenas morreu em uma cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho, poderosa como ela é. E esse Evangelho tem o poder de transformar vidas. Eu não preciso criar um pseudo-evangelho onde o ser humano é o centro de tudo, onde a gente passa a mão na cabeça das pessoas, no erro das pessoas, e você pode vir a Jesus do jeito que você está, que está tudo bem, porque uma vez que você conhece Jesus verdadeiramente, Ele te ama tanto que Ele não vai permitir que você continue com os mesmos erros de caráter, que você continue aprisionado nos mesmos vícios, que você continue aprisionado nos mesmos pecados. Ele te transforma de dentro para fora, sem você perceber muitas vezes. Quando você percebe, você já está andando no caminho certo. Quanto mais relacionamento, quanto mais intimidade, ele te transforma de uma forma tão leve, tão sutil, que quando você menos percebe, você já está acertando, você já está perdoando, você já não está se irando como antes, você já não está mentindo como antes, você está agora caminhando ao lado de Cristo em passos de santidade. O Evangelho é perfeito, da forma como é. Eu não preciso eu não preciso enfeitar, eu não preciso pintar, eu não preciso mascarar. Ele é assim, perfeito da forma que é. Portanto, que nós possamos voltar à real essência do Evangelho,
a real essência da adoração. Que nós possamos centralizar Cristo em nossas pregações. E pregações centralizadas em Cristo, elas serão impopulares. Elas não terão tantas visualizações no YouTube. Eu tenho certeza que esse canal não vai ser um canal que vai aí alcançar os milhões de pessoas, né? Quer dizer, não quero cravar isso, mas eu acho muito difícil, porque aqui eu sempre procuro trazer o Evangelho da forma mais genuína possível. Eu sei que o Evangelho da forma mais genuína possível, ele é impopular. Ele não viraliza, sabe? Ele não atrai inscritos. Então eu tenho a noção e eu tô com o meu coração muito descansado que esse canal não vai ser daqueles canais que tem milhões e milhares de visualizações, não. Eu tô contente só pelo fato de ter pessoas me assistindo, de ter pessoas compartilhando essa mensagem, de ter pessoas aí comentando, repercutindo da forma como ele está. Não que eu não queira o canal crescer, é óbvio que eu quero que ele cresça e alcance mais pessoas, mas o meu coração está muito descansado, não pautado em números, mas pautado aqui na verdade, em compartilhar aquilo que eu tenho vivido em Cristo. Não é algo fabricado, é algo orgânico, né? Eu compartilho, eu derramo a minha vida aqui em cada um dos vídeos e eu quero trazer para você esse cuidado, essa percepção e esse zelo pela real mensagem que as Escrituras nos trazem. Que a gente possa não apenas permanecer firme no Evangelho, como a gente também possa praticar o Evangelho, sendo compassivo com quem, porventura, em alguma fala, disse alguma coisa maldita, né? No sentido de ser mal falada. Que a gente possa ter misericórdia, mas também a gente possa ser firme, de permanecer firme ao lado de Cristo, ao lado do real Evangelho. Lembrando que, se você quiser entender o real sentido da adoração, se você quiser voltar à essência da adoração, o link está aqui embaixo. Você não apenas auxilia esse ministério, mas você tem acesso aí a um conteúdo simples, porém profundo, poucas páginas, fácil de ler, porém profundo, do que Deus espera de nós nesse ambiente de encontro, nesse ambiente de adoração. Beleza? Comenta aqui embaixo o que você acha e faz todo o ritual que você já sabe. O curtir aí, o se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo.